falar, bicho. Como é que você tá, Cebola? Bem, graças a Deus. Eu tô aqui com duas turmas, velho. Que coisa? Terceiro e cursinho. É, Aí né? agora eu vou dar aula também. Vou Tá dar bom, 11 horas hoje só. deixa eu Graças curso a no Deus. curso aqui. É, falou. Fica com Deus. Boa aula, Meu gatão. irmão, obrigado. Mais tarde nós se fala. Falou, forte abraço. Tchau. Bom dia, curso. Bom dia. Bom dia. Bom dia, como é Beleza? que vocês estão? Bom dia. Deixa eu encontrar vocês aqui. Aí, ó, adoro isso. No que reiniciou, aqui, vou deixar o slide separadinho pra gente, ó. Espera aí. Aqui, ufa. Pelo menos não perdi o slide. E aí, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Curso certo, desculpa o atraso para ter entrado, por problema de tecnologia mesmo. Não sei o que aconteceu, mas estamos juntos. Vamos trabalhar, crianças? Então, no nosso segundo encontro, na segunda semana de revisãozinha aqui, eu separei alguns exercícios legais para a gente poder resolver, tá ok? Vamos lá? Eu espero que você esteja estudando, você esteja dedicando, você esteja fazendo a sua parte em casa, focado em o máximo que você pode nas suas atividades e nos seus estudos. Vamos lá, 1 minuto para vocês aí se divertir com essa questão. Eu vou pôr o gráfico aqui do lado para melhorar o entendimento. Ela é rapidinho, é só um esquenta. Quem encontrar a resposta, já manda para mim aí no grupo, por gentileza. Compartilha comigo. Eu acho que essa questão não oferece tanta resistência para vocês, né? Deixa eu fazer ela. Deixa eu ver aqui. Nossa, já tem 5 respostas. Beleza, 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 beleza. Vamos lá, então. Valeu, Bruna. Bom dia para você também. Então, vamos lá. A liofilização. Beleza. A liofilização é um processo de desidratação de alimentos, que além de evitar que seus nutrientes saiam junto com a água, diminui bastante sua massa e seu volume, facilitando o armazenamento e o transporte. Alimentos liofilizados também têm seu prazo de validade aumentado, sem perder características como aroma e sabor. Aí ele colocou a cenoura e o kiwi. O processo de liofilização segue as seguintes etapas. Primeira, o alimento é resfriado até temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, para que a água contida nele seja solidificada. Então, nós vamos solidificar essa água, é o que ele está me falando. Então, a água é solidificada. Então, para que a água seja solidificada. Interessante. Em câmaras especiais, sob baixíssima pressão, menores que 0,006 atm, a temperatura do alimento é elevada. Então, olha, eleva a temperatura, fazendo com que a água sólida seja submetida dessa forma, seja sublimada. Dessa forma, a água sai do alimento sem romper suas estruturas moleculares, evitando perdas de proteínas e vitaminas. Então, vamos lá. O gráfico mostra parte do diagrama de fase da água em processo de mudança de fase, representado pelas setas numeradas de 1 a 5. A alternativa que melhor representa as etapas do processo na ordem descrita é... Então, vamos lá. Na primeira etapa, o alimento ele vai ser levado da... Deixa eu pegar a caneta aqui. O alimento ele é resfriado a temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, para que a água contida nele seja solidificada,
Então, se vai solidificar, eu estou saindo do líquido e indo para o sólido. Confere? Então, é a etapa 2. Então, eu estou indo de um líquido para o sólido. Então, eu começo com a etapa 2. Beleza. Aí, em câmeras especiais, sob baixíssima pressão. Então levei para cá e eu baixo a pressão. Então, vou baixar a pressão. Baixei a pressão. Ok, estou baixando a pressão. A temperatura da água, a temperatura do alimento é elevada. Então, eu baixo a pressão e minha temperatura é elevada. Se minha temperatura é elevada, eu vou aumentar a temperatura, claro, né? Então, vou fazer isso aqui, ó. Quem está mostrando para mim a etapa que faz isso, o aumento da temperatura, é a etapa 3. Porque a etapa 4, o que ele faz? Ele está diminuindo a temperatura, não é? Então, eu saio de 2, vou para 1, baixo a pressão e vou de 3 e vou para a etapa 3, que é de sólido para vapor. Então, o diagrama que mostra isso para a gente, na sequência, é líquido sólido, sólido vapor, é 2 e 3. 2 e 3. Fácil, né, galera? Tranquilo? Beleza, né? Acho que não tem erro uma questão dessa, não. Tenho absoluta certeza que você acertaria essa questão. É o NESP primeira fase. É o tipo de questão, curso, que você não vai errar, tá certo? Uma questão clássica, uma questão boa para a gente revisar a matéria, tá ok? Então, vamos lá. Essa aqui agora é um desafio. Eu quero que vocês quebrem a cabeça nessa questão, por favor. Quem resolver ela, manda para mim a resposta no reservado. Sempre me pedem essa questão, eu gosto muito dela. Um minuto para vocês. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar aí no reservado, no chat, que a gente vai conversando. Alguma resposta? Alguma proposta de resolução desse desafio? Muito bem, Bruna. Bruna, manda para mim no reservado como que você pensou para resolver isso.
Não, nossa, tem que conseguir me explicar. Como assim? Usei a fórmula do calorímetro e depois calculei a área do gráfico. Interessante, hein? Quem marcou a letra D, dá uma revisada no que fez para mim, por gentileza. Pensa na maneira de me explicar o que você fez. É isso aí, galera. Eu estou gostando de ver, estou gostando de ver o pessoal tentando fazer aqui. Isso é importante pra caramba. Não é uma questão. Leonardo, eu só não gostei da última coisa que você escreveu, cara. Só não gostei disso aí, da última coisa que você escreveu. Mas a primeira parte que você escreveu está certinho, Léo. Embora você não tenha me explicado por que você pensou em fazer desse jeito. Já estou fazendo um esboço aqui para a gente poder avançar aqui. Enquanto vocês vão acabando aí de... Ah, entendi que você escreveu. Eva, escrevi. Beleza, gostei, Eva, gostei. Gostei mesmo. Muito bom, muito bom. Muito bom, Maria. Rafaela, cuidado com essas regras de três, viu? Olha só, vamos lá então, deixa eu fazer agora. Já deu um bom tempinho para vocês. Agora é comigo. Vamos lá então. Agora não vou olhar agora as respostas de vocês, vou fechar o bate-papo. Tá certo? Vamos lá então. Primeiramente, eu quero que você perceba o seguinte: essa situação ela traz uma particularidade interessante, ela traz um detalhe bom, ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque ela me mostra um calor específico variando. Aí, poxa vida, Alan, como é que eu saio de uma situação dessa? E o calor específico está variando. Se eu só estou acostumado a trabalhar com calor específico constante. Se você buscar na sua memória, nas questões que você já resolveu, você é meu aluno de curso, você vai pensar assim, ó, tem questão que está falando assim. Olha o que ele está falando. Está falando assim para a gente. Considere o calor específico tal na faixa de temperatura trabalhada. Ou seja, ele está me falando, nessas questões, que o meu calor específico ele é um valor constante para determinada faixa de temperatura. Os livros trazem falando isso para a gente. Que o calor específico, tanto é que eu tenho calor específico na fase sólida e calor específico na fase líquida. Eu tenho calor específico diferente em cada faixa de temperatura que eu trabalho. Para nós aqui, ele considera constante para facilitar a nossa vida. Só que nessa questãozinha aqui, ele não quis facilitar. Ele me deu de 0 a 20 graus Celsius um calor específico variando. Caracas! Como que eu saio disso? Primeiramente, ele me deu um gráfico. Curso, eu preciso que, primeiramente, você já é um aluno diferente. Você já não tem mais aquelas coisas de menino de ensino médio, assim, eu não gosto disso, eu não quero aprender isso. Você sabe que precisa aprender, não é isso? Então, vem cá, vamos buscar a essência. Gráfico, quando aparece gráfico, eu quero que você pense sempre em duas propriedades, área ou tangente. O que a área vai dizer para nós nessa questão? Vamos ver? Eu gosto de voltar na situação mais simples, e o que vale para a situação mais simples vale para qualquer outra situação. Claro, eu estou falando no quesito área, tá certo? Quando eu faço o gráfico calor específico por temperatura, olha o que eu mostrei aqui para vocês. Ó. Calor específico por temperatura, eu coloquei um calor específico constante. O que essa área traduz para a gente?
O que essa área traduz para a gente? Vamos calcular essa área? Vamos lá? Olha que interessante, curso. A minha área está aqui. A área de um retângulo, a área, vou até fazer de vermelho para ver se ressalta mais. A área é base vezes altura, ΔT vezes C, variação de temperatura vezes calor, eu até diminuir esse aqui, para você não pensar que é capacidade térmica. Variação de temperatura vezes calor específico. Vamos olhar para a equação aqui e vamos ver o que isso traduz para a gente. O que é C delta θ? Você concorda comigo que C delta θ vai ser C vezes delta θ é igual à quantidade de calor sobre a massa? Ah, professor, então a área ela é numericamente igual à quantidade de calor sobre a massa. É isso que nós vamos, assim que nós vamos analisar. Então, Alan, o que eu tenho que fazer, professor? Calcular a área 1, calcular a área 1, calcular a área 2 e somar a área total é igual à área 1 mais a área 2. Depois que você calcular essa área, ela é quem? Numericamente igual à quantidade de calor sobre a massa. Next the question, questão resolvida. Esse é o raciocínio físico que você precisa desenvolver para resolver essa questão, para matar essa questão. Certinho? Vamos lá? Como é que eu calculo a área 1? Vamos lá, então, área 1. Área 1. Área 1 não é um trapézio? Que é quem? Base maior mais base menor, vezes altura, sobre 2. Então, me ajuda aqui, turminha. Área 1. Quem é a base maior? Ó? É 0,25. 0,25. Área maior, 0,25. Base menor, 0,2. Vezes a altura. A altura é quanta? 20? Sobre 2. Então, minha área 1 é igual a 0,45 vezes 10. Portanto, a área 1 é igual a 4,5 unidades de área. Beleza. Vamos fazer a área 2? A área 2 é mais fácil, né? A área 2 é a área de um retângulo. É base vezes altura. Um bezinho. Quanto vale a base? A base é esse aqui, ó. 60 menos 20, 40. E a altura? A altura é 0,25. Então, 40 vezes 0,25. Área 2 é igual a 10 unidades de área. Quem é a minha área total? A minha área total é a área 1 mais área 2. Minha área total vai ser 4,5 mais 10, 14,5 unidades de área. Então, minha área é numericamente igual à quantidade de calor sobre a massa. Minha área é 14,5 vezes a massa é igual. Qual que é a quantidade de calor que ele me deu aqui? A minha quantidade de calor é 1.450 calorias. Ah, moleque. Então tá fácil. 1.450. Portanto, a minha massa
1.450 que divide 14,5, 100 gramas. Ok, crianças? Fácil a questão? Então, gabarito aí. Resposta letra B, 100 gramas. Dúvidas? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Podemos avançar? Rafaela, por que daria para fazer por regra de 3? A pergunta é essa. O calor específico que você está descobrindo, que você está querendo fazer aí, é um calor específico que está variando para um determinado ponto, para uma determinada temperatura. Eu não estou usando esse calor específico dessa determinada temperatura. O calor específico aqui, ó, ele está variando, tá vendo? Se ele tivesse me pedido qual o calor específico, por exemplo, em 10 graus Celsius, ok, você poderia fazer. Mas eu não estou calculando o calor específico. Eu estou calculando uma propriedade. Eu estou usando uma propriedade do gráfico. Entende? Por nada, Rafaela. Tamo junto. Importante é você entender que aprender e caminhar. Olha só para a próxima questão. Boa essa questão também, né? Também acho. Alan, Opa, oi, já estou voltando. Fala. nesse caso que a gente fez aí, desse calor específico variável, não tem como encontrar um calor específico para, tipo, resultante não, né? Não, não tem um calor específico resultante. Por quê? Eu poderia fazer um calor específico médio. Mas o que isso me ajudaria? O calor específico médio, ele mudaria com a mudança de temperatura, você concorda? E aí não me atenderia na resolução do problema. A ideia de você encontrar a propriedade gráfica, porque ele vai valer em toda faixa de temperatura. Percebe o que eu estou dizendo? Por exemplo, se ele virar e falar aqui, ó, se ele fosse de 20 a 50, a propriedade valeria? Valeria. Mas o calor específico médio que você encontrou é o mesmo? Não é o mesmo. Entende o que eu quis dizer? Então, não fujam das propriedades. Entendam o lance da propriedade. Tá certo? Conversem Beleza, comigo. obrigado. Por nada, tamo junto. Pode avançar? Sim. Então, vamos lá. Vamos para essa questãozinha aqui. Um minuto para vocês, né? Isso aí não vai nem cosquinha no cérebro. Manda a resposta. Legal, 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 legal. Beleza, beleza. Aí, ó. Bacana, gente. Olha aí que legal. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Mais alguém? Mais gente? Eu gosto muito das questões da Universidade Estadual do Ceará. Eu acho elas muito bem elaboradas, muito bem mesmo. Vamos resolver essa questãozinha, então? Essa é o que é um tira-gosto, né? Tão simples que ela é. Para concluir correta... observando o diagrama de fase PT, pressão por temperatura, mostrado a seguir, posso concluir corretamente que uma substância que passou pelo processo de sublimação segue a trajetória. O que é sublimar? Ele está indo do estado do sólido para vapor, não é isso? Vamos analisar o gráfico? Como que ele... Vamos analisar letra por letra. Vamos pegar a letra A. X ou Y? X nessa linha pontilhada aqui. Se eu pegar essa linha pontilhada aqui, ó, eu estou indo de sólido
E aí, cadê minha caneta? Para líquido. Isso é sublimação? Não é. Sólido para líquido é fusão, não é isso? Alguns livros vão chamar de liquefação. Está derretendo. A Y é, olha o que é a Y. A Y é essa aqui, ó. Essa aqui. A Y é, ó, tanto para cima quanto para baixo, né? Então a Y é uma curva de sublimação. A Y me permite uma sublimação. Então a X é falsa, a Y é verdadeira. Letra B. Y ou U? A Y já sei que faz, não é? Vamos ver a U? Aliás, eu analisei, foi a U, né? Devia ter analisado a Y. Tá certo. A Y eu sei que é, tá aqui a Y. A Y sai de sólido para vapor, sublima, e a U também mostra de vapor para sólido ou de sólido para vapor. Resposta, letra B. Fácil, gente. Demais, né? Alguma pergunta? Posso passar mais um? Aí o aluno vira para mim, nossa, professor, mas isso é muito fácil. É fácil mesmo. Mas não cai. Tá aí, a Universidade Estadual do Ceará. Aí o povo erra. Veja bem, para você falar que essa questão é fácil, o que você já passou? Já passou pelo ensino médio? Já passou pelo cursinho? Já assistiu várias aulas? Fez vários exercícios? Errou muita coisa para poder chegar nisso aqui e falar, uai, acabou. Só isso, não erro mais. Professor, no caso da U, a sublimação ocorre se diminuir a pressão. Raíssa, tanto faz. A curva U, deixa eu apagar aqui para a gente poder entender melhor. Se eu diminuir, se eu tiver em cima, Raíssa, deixa eu mudar a cor aqui para vermelho. Se eu tiver, isso aqui é curva U, não é? Se eu tiver em cima e fazer isso aqui, ó. Você viu que eu sublimei? Foi de sólido para vapor? Ah, diminuindo a pressão. E eu poderia sublimar aumentando a pressão aqui, Raíssa, de vapor para sólido. Ele não me deu o caminho se eu estou aumentando a pressão ou diminuindo a pressão. Na curva U, a transformação isotérmica, o que é isotérmica? Vocês não viram isso ainda, mas vocês sabem o que é. A transformação com temperatura constante me permite essa sublimação, tanto aumentando a pressão quanto diminuindo a pressão. Perfeito? Na curva Y, que é essa aqui, ó, é uma transformação isobárica. Tanto faz eu fazer uma isobárica com aumento de temperatura, que é daqui para cá, quanto uma isobárica com diminuição de temperatura, que é no sentido inverso. Tá certo? Boa questão, né? Também acho. Pode sim, Rafaela. Se você tiver, olha a pergunta da Rafaela, que pergunta boa. Alain, então eu posso transformar esse vapor daqui para cá? Pode. Veja bem, Rafaela, não é qualquer pressão, viu? É a pressão específica disso. A pressão própria para isso. Não vai ser a pressão atmosférica. Tá certo? Beleza, beleza, beleza. Não, quer dizer, não vai ser na temperatura ambiente que eu quis dizer. Tá certo? Eu estou aumentando a pressão. Bacana, boa pergunta, muito bem observado. E a 3? A 3 é boa, viu? Unicamp, rapidinho. Vocês fazem ela rapidinho, 1 minuto para vocês.
Vamos lá, então? Deixa eu fazer essa questãozinha aqui. Uma dada panela de pressão é feita para cozinhar feijão a temperatura de 110 graus Celsius. A válvula da panela é constituída por um furo de área igual a 0,2 centímetros quadrados. Então, minha área, 0,2 centímetros quadrados. Tampado por um peso que mantém a sobrepressão dentro da panela. A pressão do vapor de água, pressão em que a água ferve, como função da temperatura, é dada pela curva a seguir. Gravidade vale 10. Tire do gráfico o valor da pressão atmosférica em Newton por centímetro quadrado, sabendo que nessa pressão a água ferve a 100 graus Celsius. Ué, gente, quando a água ferve a 100 graus Celsius, não é no nível do mar? Então, vamos lá, 100 graus Celsius está aqui, ó. Não é isso? 100 graus Celsius, a pressão é de quanto? 10 newtons por centímetro quadrado. Ah, então a letra A, essa pressão é 10 newtons por centímetro quadrado. Fácil, né? Tranquilo? Só vim aqui, ó. 100 graus Celsius, está entre 90 e 110, é 100. Subo e chego aqui, ó. 10. Ok? Tranquilo? Letra B. Tire do gráfico a pressão no interior da panela de feijão, quando o feijão está cozinhando a 110 graus Celsius. Ou seja, eu fechei a panela de pressão. Quando ele começa a ferver, ou seja, a minha água vai ferver a uma temperatura maior do que 100. Essa é a ideia da panela de pressão. Eu tenho temperatura maior do que 100, a água no estado líquido tem temperatura maior do que 100, ou seja, meu alimento vai cozinhar mais rápido. Então, eu estou a 110, subo, está aqui, ó. 110, subo, chego aqui nesse valor. Que valor é esse? Entre 10 e 20? 15. Essa minha pressão é 15 newton por metro quadrado, por centímetro quadrado. Letra C. Professor, Pois não. eu fiquei em dúvida na letra A, com relação ao gráfico, propriamente. Certo. Porque a letra A fala para tirar do gráfico, tudo bem que ele deu aí que a água ferve a 100 graus Celsius. Uhum. Mas fica aparecendo, por exemplo, sei lá, tipo, por que a pressão atmosférica não é na curva de início do gráfico, ou seja, um valor menor do que 10 newtons? Porque, de acordo com o gráfico, fica aparecendo que a temperatura da pressão atmosférica vai mudar conforme a água vai aquecendo. Não. Repete o que você falou, fica parecendo o quê? Como a questão foi elaborada, dá a impressão de que, conforme a água aquece, a pressão atmosférica muda. E a gente sabe que a pressão atmosférica aí é constante. Okay? Pois então, mas aí é que está o negócio. O raciocínio é o contrário. O valor da temperatura que a água ferve muda de acordo com a pressão. Se você inverter o raciocínio, é isso que nós sabemos. Quanto maior a pressão, maior a temperatura. Entendeu? É o que ele me mostra aqui, ó. Pois é, mas daí ele pegou a panela e pôs no fogo. Pôs beleza? no fogo. E aí, esse fogo aí... Tá, entendi. Entendeu mesmo? Entendi. Caiu a ficha agora, desculpa. Não, que isso? Foi o Xará que falou? Eu mesmo. É isso aí, Xará, tamo junto. Entendeu mesmo, Xará? Sim, sim, tá certinho. Obrigado, professor. Por nada, mestre. Calcule o peso da válvula calcule o peso da válvula necessário para equilibrar a diferença de pressão interna e externa. Olha, agora vamos interpretar. A pressão interna vai ser essa aqui, ó, com a panela de pressão fechada. A pressão externa seria com a água fervendo a 100 graus Celsius. Então, essa minha diferença de pressão vai ser 15 menos 10. Essa minha diferença de pressão, chamei de ΔP, tá certo? 5 newtons por centímetro quadrado. Nós sabemos que pressão é uma força sobre área. Essa variação de pressão aqui, ó, vai ser 5. Essa força vai ser minha força peso.
sobre a minha área. Ele me perguntou quanto vale o peso da válvula. Peso. Eu escrevi peso porque tem P de pressão, entendeu? Para facilitar a gente entender. 5 vezes quanto vale a área? 0,2 newton por centímetro quadrado. Aqui é 5 newton por centímetro quadrado, aqui é 0,2 centímetro quadrado, cancela, peso da válvula é igual a 1 newton. Entendeu o que eu falei? Aqui, ó. Isso aqui é newton por centímetro quadrado vezes 0,2 centímetro quadrado. Cancela centímetro quadrado por centímetro quadrado. Então, o peso é 5 vezes 0,2, 1 newton. Tá certo? É isso aí, galera do curso. Agradecido aí demais pela atenção, pela participação de vocês. E aí eu vou encerrar com uma leitura rápida de Minuto de Sabedoria para a gente. Vamos ver o que aparece para a gente aqui hoje. Seja forte e corajoso. Não se deixe vencer pelas adversidades, pela doença e pela dor. Saiba que a força divina jamais o abandona, porque está dentro de você mesmo. Reaja com firmeza, porque o auxílio lhe chegará na hora oportuna. A mesma força que está dentro de você dirige os universos infinitos. Tenha confiança e seja corajoso. Seja forte e tenha sempre um bom ânimo. Agradeço a presença aí dessa minha aula de 80 e tantas pessoas, quase 90 pessoas. Obrigado pelo assessoramento aí do meu querido colega Cebolinha. Forte, caloroso e um distante abraço a todos. Vida longa e próxima. Valeu, gatão. Alan, não termina não, peraí. Alan. Padovani! Saudade de você, meu amigo. Oh, saudade de eu, Padô. Como é que você tá, meu querido? Eu tô bem, e você? Isso é melhor agora com você aqui dentro? O que é isso? Eu tô em casa, viu? Fica em casa, Padovani. Literalmente. Em casa. Fica em casa. Deixa eu só te falar um negócio que eu quero, posso? Deve? Estou te ouvindo, meu querido. Aquele gráfico que você colocou aí para o pessoal olhar, lembra? Lembro. Quer voltar nele? Eu quero. Tá aqui. Eu queria ver se a moçada responde certinho, né? Como é que é? Para achar a letra A. Para achar a imagem do 100, você vai pôr o dedo no 100, faz o quê, hein? Fala alguém aí. Salve. E? Vira. Olha só, tá vendo? Obrigado, Alan. Vira. Eu tive um professor de matemática, quando eu fiz cursinho, que falava assim, tem um negócio cadônico. Cada elemento do conjunto de partida tem um elemento no conjunto de chegada. Lembra disso, Padovani? Lembro demais. Pode olhar no caderno dos meninos, está escrito a mesma coisa, cadônico. A função não mudou de lá para cá, não. Exatamente. Esse professor foi o Padovani. Eu tive o privilégio de ser aluno do Padovani. Você pensa que eu esqueci essas aulas? Gente, essa aula que ele me deu, sabe quando foi? 1991. Você acha que eu esqueci? Nossa, meu Deus do céu. Tô ficando velho, hein? Não, mais experientes. Alan, me deu essa aula também, viu, Alan? Eu lembro dessa aula também. Viu? Aí, ó. Ai, não. Sério? Começa a lavar roupa suja aí, não. Pelo amor de Deus, senão... Também lembro dessa aula, viu, Alan? Olha aí, isso é boa. Você tá sem imagem, Padovani. Oi? Padovani tá sem imagem. Pois é, eu não entendi por que aconteceu. Dá uma mexida no cabo da conexão da webcam. Aí. Não, esse é o Cebolinha. Ó, tá na hora da minha aula. Ó, eu também tenho que ir pro terceiro ano, ó. Valeu, Então, tá galera! Bom. Prazer, Revelo. Tchau. Só pra encerrar. Dark começa daqui um mês, viu? Tá bom. Padô, Oi. sai e conecta. Sai e entra de novo, Padô. Tchau, galera. Tchau, Tá seu bom. Falou, valeu.